Olá, meu nome é Ellen Baumel e eu vou estar apresentando sobre a avaliação da eficiência e distribuição de sementes em diferentes velocidades de operação e dois mecanismos dosadores de sementes, que é o disco horizontal convencional e o disco Hump Flow, na produção da cultura da soja. Então, como participantes desse trabalho, teve eu, Ellen Baumel, Milena Cristina Cives e Leonardo Lébico, e o professor orientador Fabrício Campos Mazieiro. Esse projeto foi realizado no curso de agronomia pelo IFC Campus Rio do Sul. Então, como introdução desse trabalho, a plantabilidade ele é um tema que está bastante em alta entre os agricultores hoje, pois envolve critérios de distribuição uniforme de sementes, que isso influi diretamente na produtividade. Então, essa plantabilidade ele visa evitar falhas e duplos e ter uma maior quantidade de espaçamentos aceitáveis, que isso vai ocasionar uma melhor produtividade final da cultura. Outro problema relacionado a essa desuniformidade é a velocidade de operação, pois cada semeadura tem seu potencial e velocidade ideal de semeadura. Então, uma alternativa para visar esse melhor rendimento operacional é a tecnologia RampFlow, que se caracteriza por ser um disco de inovação das ondulações na rampa dos furos, que vai potencializar um melhor deslize das sementes. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi comparar a qualidade e a eficiência de dois mecanismos dosadores de sementes muito utilizados, que é o disco horizontal convencional e o disco horizontal com tecnologia RampFlow, em diferentes velocidades operacionais. Então, como metodologia desse trabalho, o experimento foi realizado na área experimental do curso de agronomia, no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. A semeadora adubadora utilizada foi uma Sidmax PC 2126, equipada com 4 linhas, com espaçamento de 50 centímetros entre linhas. A densidade de sementes de plantas almejadas era de 12 plantas por metro, e o delineamento utilizado foi de blocos ao acaso em fatorial 3x2, onde foi utilizado 3 velocidades de deslocamento, velocidade 1, 4 km por hora, velocidade 2, 5,5 km por hora e velocidade 3, 7 km por hora. E dois discos dosadores de sementes, que é o disco horizontal convencional e o disco RampFlow. A semeadura ela foi realizada numa área de plantio direto, com palhada da aveia, e sempre foi realizada no mesmo sentido para que evitasse a influência do relevo. Foram então utilizados 4 blocos com 3 parcelas de 10 por 6 metros de tamanho. Cada bloco, então, tinha uma parcela de cada ao acaso. Para medir, qualificar e quantificar o trabalho, foi utilizado uma régua, uma trena, para medir o espaçamento entre plantas nascidas em 3 linhas de cada parcela, num comprimento de 5 metros, que foi encontrado no campo, né? Foi feita então a média dessas 3 linhas e posteriormente feita a análise estatística dos espaçamentos falhos duplos e aceitáveis. As médias então dos dados coletados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste de Tukey com 5% de probabilidade de erro. Então, como resultado desse projeto, a gente observou que conforme há um aumento da velocidade, há uma diminuição no número de sementes distribuídas. Porém, esse dado não foi significativo. Mas uma justificativa para isso é que conforme aumenta a velocidade, aumenta a exigência do mecanismo dosador. E em relação às sementes, a distribuição de sementes, levando em consideração o mecanismo dosador, convencional e RampFlow, também não houve diferença significativa, mas as maiores diferenças são esperadas em maiores velocidades. Já a análise para usar índices falhos, duplos e aceitáveis, tanto para o mecanismo dosador como para as diferentes velocidades, não apresentou diferença significativa também. Porém, a gente pode notar nos dados que a velocidade 1 de 4 km por hora ela apresentou uma melhor uniformidade de semeadura. E também no desdobramento da análise de variância, a gente vê que
conforme há um aumento da velocidade de semeadura, diminui o número de espaçamentos aceitáveis. E a diferença é significativa para o mecanismo dosador disco horizontal convencional, que quanto menor a velocidade de semeadura, maior é o número de espaçamentos aceitáveis. Já em relação ao disco ramp flow, a diferença significativa não ocorre. Pode-se concluir, então, que se trata de um melhor mecanismo de distribuição em maiores velocidades de semeaduras. Então, como conclusão desse trabalho, como eu já disse, conforme aumenta a velocidade de semeadura, diminui o número de espaçamentos aceitáveis. E o disco com tecnologia ramp flow foi o que melhor se destacou em maiores velocidades de semeadura. É isso, então, o meu trabalho, o meu projeto. Muito obrigado pela atenção.